Olá, meus amados, graça e paz do Senhor Jesus, uma alegria imensa estar mais uma vez aqui com vocês, para a gente poder compartilhar mais um estudo da Palavra de Deus. É sempre uma alegria poder partilhar um pouco daquilo que a gente tem aprendido na Palavra do Senhor com vocês, tá bom? Como de costume, vou iniciar nosso estudo de hoje orando, né, falando com Deus, falando com o nosso Senhor. Se você puder, feche seus olhos também aí e ore ao Pai para que esse momento que a gente vai passar junto aqui, estudando a Palavra de Deus, seja um momento de amadurecimento na Palavra, seja um momento de edificação das nossas vidas, seja um momento em que nós vamos de fato nos alimentar da Palavra de Deus. Amém? Pai de amor, Pai querido, mais uma vez eu entro na Tua presença em gratidão a Ti, Senhor, primeiramente pelo dia, pelo ar que nós respiramos, pela saúde que nos tem dado, aqueles que estão enfermos, Senhor, que sejam curados, aqueles que estão, Senhor, vivendo momentos difíceis, seja na saúde, seja na área financeira, seja em qual área for, meu Pai, que o Senhor possa, pela Tua graça, Teu amor e pela Tua misericórdia, Senhor, abençoar, trazendo restauração, trazendo a ordem novamente. Nesse momento, Pai, que iremos partilhar da Tua Palavra, através desse estudo, eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo ilumine a minha mente e ilumine também a mente dos meus irmãos que estarão ouvindo, de todos aqueles que ouvirão esta mensagem. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, cada vida, que o Senhor possa estar abençoando cada lar, cada casa. É o que eu te peço, te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, estou feliz porque hoje a gente vai estudar um tema que para mim é muito relevante. Eu acho que para todo cristão deve ser muito relevante. Nós vamos falar sobre a graça divina. Você vai ver aí que eu coloquei na imagem, né, do nosso estudo, graça divina, favor imerecido. E por que, queridos, favor imerecido? A graça, né, é algo que Deus nos concedeu sem que nós fôssemos merecedores. Por quê? Porque todos nós pecamos, somos pecadores, né? Embora pecadores hoje justificados, aqueles que têm a sua vida entregue para Jesus, mas sim, somos de fato pecadores. E o Senhor nos concedeu a salvação de graça. Né? Então, graça é um favor imerecido, algo que nós não merecíamos, mas o Senhor, pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor e pela sua misericórdia, nos concedeu o perdão, nos concedeu a oportunidade de nós termos a salvação. Bem, dando início, né, eu gostaria de mostrar primeiramente para você por que o Senhor ele nos concedeu a graça, porque foi necessário a graça de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro tópico que eu coloquei aqui é todos pecaram. Eu queria convidar você para abrir então sua Bíblia no livro de Romanos, na carta, melhor dizendo, aos Romanos, capítulo 3, versos do 20 ao 23. Eu vou estar compartilhando com você alguns textos, principalmente da carta de Paulo aos Romanos, mas também estarei compartilhando com você outras partes da Bíblia, outros versículos de outros livros. Bem, Romanos capítulo 3, verso de 20 ao 23, a palavra de Deus diz o seguinte: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeiramente, querido, nesses primeiros versículos eu gostaria de compartilhar o seguinte. Olha o que diz o versículo 20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A primeira observação aqui é: nenhum de nós temos a condição, sozinhos, de alcançarmos a graça, de alcançarmos o perdão, de alcançarmos a salvação. Nenhum de nós tem essa condição.
por que quer que seja. Você pode fazer o melhor, você pode ser uma pessoa do bem, você pode achar que não peca, achar que não tem pecado, que você anda de acordo com a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, que você faz obras, que você faz caridade. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ninguém, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Por quê? Aí ele deixa claro, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei, no caso aqui, era a orientação, né? Era aquilo que Moisés deixou para o povo judeu, e ele deixa bem claro ali para os romanos. Pela lei, ninguém pode alcançar nada. Pelas obras da lei, ninguém pode ser justificado. Você só pode ser justificado pela graça por meio da fé. A gente vai ver isso na sequência. Então, o que diz a sequência do texto? Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque há diferença. Ou seja, pela lei, ninguém poderia ser justificado. Mas agora há uma diferença, porque Jesus se revelou e agora, por meio dele, através de nós crermos nele, né? Aí sim nós conseguimos ser justificados. Nós conseguimos alcançar a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo. Bem, no capítulo 5 de Romanos, versículo 12, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Eu disse então que todos pecaram. Todos nós pecamos. Ah, mas isso foi por meio de quem? Como? Né? Eu tenho tentado viver a minha vida, eu nasci no Evangelho, eu nasci na igreja e eu fui ensinado na palavra do Senhor, tenho tentado viver em obediência à palavra do Senhor da melhor forma possível. E aí você vai entender o seguinte, né? Por meio de um só homem, por meio daquele homem, o primeiro homem, Adão, o pecado entrou no mundo e com o pecado também a morte. Então, como a gente acabamos de ler no versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por meio de um homem, todos nós pecamos ou herdamos o pecado de Adão. Ainda no capítulo 5 da carta de Paulo aos Romanos, versículo 19 a 21, a palavra de Deus vai dizer: porque, como pela desobediência de um só homem, novamente, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe o que foi dito, né? Novamente, pela desobediência de um, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim também, pela obediência de um só homem, Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então entenda isso, querido. Todos nós pecamos e a única forma de sermos justificados, a única forma de alcançarmos o perdão de Deus, a única forma de nós alcançarmos a salvação é através de Jesus Cristo, através do perdão dos pecados que tivemos de Deus pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Então entenda, por todos os esforços, por mais que você se esforce para viver uma vida em obediência à palavra, por mais que você se esforce para fazer o bem, para fazer as coisas boas, você por si só não pode se justificar, não pode ter os seus pecados perdoados. Para você obter os seus pecados, o seu perdão dos seus pecados, você precisa sim reconhecer e crer
em Jesus Cristo, porque é somente por meio dele que você tem e pode alcançar a graça do Senhor, esse favor imerecido, esse favor que você não tinha direito, mas ainda assim ele se ofereceu por nossos pecados, nos perdoou todos os nossos pecados, e por causa disso temos hoje acesso à graça de Deus, acesso ao perdão dos nossos pecados, acesso à salvação de nossas vidas. Bom, prosseguindo, né, eu vou fazer novamente aqui a leitura, capítulo 5 de Romanos, versos 19 a 21, para que a gente dê uma ênfase principalmente no versículo 20. Versículo 19 a 21 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Porque como pela lei, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vou dar uma ênfase no versículo 20 aqui. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Por quê? Logo na sequência, a gente vai ler alguns versículos do capítulo 6. Esse versículo ele vai dizer o seguinte: veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. A lei, ela serve para quê? A lei, ela serve para mostrar para a gente o que a gente não deve fazer, né? Ou o que a gente deve fazer, obedecendo ela. Na verdade, ela mostra para a gente o que é o correto para que a gente não caia no erro, não cometa a infração, não cometa o pecado, no caso da lei aqui, a respeito da palavra de Deus, e cometer um crime, se a gente pensar na lei no âmbito natural, no âmbito secular, né? A lei, ela é um livro de instruções para te guiar, para que você não cometa erros. Porém, olha o que diz aqui a palavra. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. O que ele está dizendo aqui? A lei, né, como ela servia de guia para as pessoas acabavam cometendo os erros, desobedecendo a lei, né, fazia com que o pecado, com que a ofensa abundasse, ou seja, aparecesse. Se não houvesse lei, tudo que as pessoas fizessem estava tudo certo, não tem problema nenhum. Porém, como existe um guia, se as pessoas desobedecem, acaba que a desobediência sobressai. E é o que o texto está dizendo aqui. Porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Opa, então peraí. Se a lei, né, que era o guia para as pessoas, fazia com que o descumprimento dela, o pecado abundasse, aí o texto na sequência diz, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então isso significa o quê? Que eu devo pecar? Vamos ver o que diz o capítulo 6, versículo 1, o que Paulo escreve aos Romanos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? E na sequência ele vai responder até o versículo 4. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, o que o texto vem responder aqui é, de maneira alguma. Então, nós que, né, vivemos pela graça, que fomos alcançados pela graça do Senhor, jamais devemos, né, viver em pecado. É o que ele diz aqui, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? De maneira alguma. Bom, então, com isso a gente entende que aquele que alcança, que recebe a graça, favor imerecido de Deus, reforçando aqui, ele deve fazer o quê? Ele deve deixar o pecado. A partir do momento em que você é alcançado pela graça, você deve
deixar o pecado e não permitir mais que esse pecado sobressaia com relação à sua obediência àquele que te alcançou pela graça, Jesus Cristo. Jesus é agora o teu guia, ele é agora a tua referência e não simplesmente a lei, mas a palavra de Deus também é lei, né? Toda a palavra de Deus. E a vida de Jesus, transcrita através da palavra, através dos evangelhos e através das cartas de Paulo, através, né, de toda a Bíblia, porque toda ela é cristocêntrica, vai nos fazer entender que precisamos então andar em obediência a Cristo, né, como ele andou, nos baseando na referência do próprio Cristo, para que a gente não cometa mais pecado e esse pecado ele sobressaia, ele abunde ou superabunde, de maneira alguma. Agora que nós alcançamos a graça do Senhor, nós devemos deixar o pecado completamente e vivermos, como disse aqui o versículo 4, né? Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A partir do momento em que nós alcançamos a graça, nós temos que andar em novidade de vida. E olha que coisa maravilhosa que a gente vai ler agora. Quero que você, por gentileza, se puder, né, leia os textos que nós vamos compartilhar aqui. Efésios capítulo 2, versículos do 4 ao 10. Né? Antes de mais nada, eu escrevi o seguinte: Deus concede amor e graça ao pecador. Com certeza. Né? É de graça, é um favor imerecido, nós não merecíamos, mas ele nos amou, né? E nos concede então esse amor e a sua graça a todos nós pecadores. Diz Efésios capítulo 2, versículo 4 a 10, diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus nos concede amor e graça. Deus concede amor e graça ao pecador. Veja aqui que mesmo nós ainda estando em ofensa, em pecado, Ele nos amou e nos vivificou juntamente com Cristo. O Deus amado e querido, aquele que nos amou, como diz o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A única coisa que nós precisamos fazer é crer em Jesus Cristo. No mais, Ele nos concede, o Deus Pai nos concede amor e graça, mesmo nós ainda sendo pecadores. Mas como a gente leu no capítulo 6 de Romanos, né, precisamos deixar. Não podemos mais andar em pecado. Né? Embora saibamos que isso praticamente é impossível. Andar em pecado, não andar em pecado, isso é possível. Mas não pecar é praticamente impossível, já que ainda estamos aqui, estamos em carne e sabemos que a nossa carne tem inclinação para pecar, para o pecado. Né? Então, vamos lá. A partir da graça, a partir do amor de Deus para conosco e através da nossa crença ou de nós crermos em Jesus Cristo, nós alcançamos o perdão para os nossos pecados. Então, os pecados são perdoados. Romanos capítulo 8, versículo 1 a 2, vai nos dar uma palavra tremenda, maravilhosa, uma palavra confortante, mas a qual nós não podemos simplesmente nos apoiar, né, pelo fato de que Ele concedeu graça a nós e que agora, né, vamos ler o texto para a gente poder elucidar. Romanos 8, versículo de 1 a 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só, queridos, teus pecados foram perdoados a partir do momento em que você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que a morte dele na cruz foi para te salvar. A partir desse momento, os teus pecados te são perdoados e nenhuma condenação mais há sobre você. Mas como eu acabei de dizer, não é pelo fato de nós termos de nós reconhecermos que Jesus morreu na cruz por nós, de nós reconhecermos que pelo fato dele ter feito isso, nossos pecados são perdoados, que nós vamos deixar de errar, nós vamos deixar de falhar. Então, eu corroboro aqui a informação que eu acabei de dizer. Nós continuamos a pecar. Nós continuamos a pecar. Cada vez mais nós devemos buscar não pecar, mas nós continuamos a pecar. E eu vou ler para você um texto que ratifica isso que eu estou dizendo aqui. Primeira carta de João, 1 João, não é o Evangelho, é a carta, primeira carta de João, capítulo 1, versos de 8 a 10, a palavra de Deus diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso e a sua palavra não está em nós. A partir do momento que cremos em Jesus, recebemos a sua graça, favor imerecido, recebemos o dom da salvação, mas isso não é o suficiente, né? E a garantia de que não há mais nenhuma condenação para nós, que nós estamos salvos, que nós vamos reinar com o Senhor nos céus, vamos morar com o Senhor nos céus, não nos garante que nós não iremos pecar novamente. E olha o que a gente acabou de ler na primeira carta de João, capítulo 1, versos de 8 a 10. Então, se alguém disser, não, eu não tenho pecado, essa pessoa é mentirosa, diz a palavra do Senhor. E mais, né, fazemos da palavra do Senhor mentira também, porque ela não nos afirma isso. E aí, complementando, 1 João, capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer algo maravilhoso para a gente poder estar contextualizando e fechando esse estudo de hoje. 1 João, capítulo 2, verso 1, ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, ele diz que nós ainda continuamos a pecar. Ele afirma que se nós dissermos que não somos pecadores, estamos mentindo, somos mentirosos. Mas ele diz também que se nós confessarmos, o Senhor, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E aí, o mais tremendo, ele diz: olha, eu escrevi essas coisas para vocês entenderem o seguinte, para que vocês não pequem. Mas se vocês pecarem, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o único justo. Só ele foi feito completamente, 100%, plenamente justo. Só ele é plenamente justo. Então, ele que é um advogado, que está diante do Pai para advogar as nossas causas, os nossos erros, aquilo que nós cometemos de errado, ele vai apresentar a justificativa diante do Pai, através da sua morte na cruz do Calvário. Ele vai apresentar para o Pai, como advogado, a nossa defesa, quando nós confessamos. Então, o que você precisa fazer quando você erra? Confessar. Confessar e deixar, né? Vou apenas, para a gente finalizar, citar aqui que Davi é um grande exemplo para nós. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi falhou muitas vezes, mas ele nunca errou. Pelo menos a Bíblia não relata em momento algum que ele falhou 2 vezes na mesma coisa. Todas as vezes ele confessava e deixava. Mas como a gente leu aqui, queridos, a gente ainda continua a pecar. O que você precisa fazer é confessar os seus pecados diante do Senhor e deixar, tá bom?
Obrigado pela atenção, espero que você tenha gostado do estudo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, em todas as áreas. Desejo que você seja bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. Obedeça a palavra, obedeça a lei do Senhor e desfrute da graça, o favor imerecido de Deus para a tua vida. No mais, querido, queria convidar você a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, a deixar aí o seu gostei, né? Dá o seu gostei aí se você gostou da aula de hoje, do estudo de hoje. Deus te abençoe. Obrigado mais uma vez. Estamos aqui, né? E espero ver vocês nos próximos vídeos aqui presentes, curtindo, assistindo, compartilhando aí nos grupos, compartilhando nas redes sociais, para que Deus possa abençoar outras vidas. O intuito do canal é abençoar vidas, abençoar famílias. Deus te abençoe. Obrigado pela sua atenção. Em nome de Jesus, seja abençoado.